Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação estou hoje escalado para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita, um pouco mais dos conhecimentos, para cada vez mais entendermos essa doutrina e mais praticarmos ela na melhor forma possível, dentro das nossas limitações, dentro do nosso ambiente em que vivemos e que precisamos contribuir. Então, antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos para deixar as nossas preocupações, as nossas ansiedades lá fora, para um outro momento, para estarmos sintonizados na noite de hoje. Então, cada um faça a sua prece de abertura, um Pai Nosso silencioso, uma Ave Maria, ou a prece de Cáritas, cada um durante um minutinho, para que cada um se concentre e consiga pegar essa sintonia tão importante para os trabalhos da noite de hoje. Ok? Então, vamos agora abrir os olhos, mais sintonizados com o plano superior, e aprender um pouco mais da nossa doutrina. E lembrando que, tendo dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, temos o e-mail oficial do Lar Irmã Zarabatana, que está aí nas observações aí debaixo da palestra, ou na homepage, né, do Lar Irmã Zarabatana, e teremos o maior prazer em responder cada pergunta, cada questionamento, o que vocês quiserem falar conosco. E lembrando que às 20 horas, daqui a pouquinho, nós teremos a nossa continuação, né? Que é a parte de irradiações, preces, o passe e uma prece muito especial para que todos nós, nessa corrente, nessa sintonia tão bonita, tão fraterna, que todos nós temos ligados ao plano superior, ligados ao Lar Irmã Zarabatana, tenhamos essa força conjunta de levarmos essa energia boa, essas vibrações positivas para nós, para as nossas famílias, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos ambientes sociais, não esquecendo dos hospitais, e presídios e tantos outros lugares que precisam tanto uma luz caridosa, uma luz reconfortante nesses momentos tão difíceis que vivemos. Tá ok, gente? Então, sintonizados, harmonizados, vamos para a palestra de hoje. A aura e passes magnéticos. É um tema muito interessante que a gente vai mostrar muitas fotos, muitos exemplos práticos para ganhar um pouco mais desse conhecimento. E a palestra também não acaba aqui. Hoje está muito fácil você pesquisar. Antigamente era dicionário, antigamente era atlas, eram enciclopédias, né? Hoje não, você põe uma palavra-chave aura, tem 200 artigos sobre isso, tem 500 textos relativos a essa parte. Passes, tem fotos, tem vídeos. Então, o que não falta é material para nos desenvolver. Não são nesses 30, 40, 45 minutos que a gente vai esgotar o tema de hoje, mas é para despertar alguns pontos para vocês se aprofundarem um pouco mais ao longo aí dos dias, das semanas, para de fato entendermos um pouco mais esses dois temas bastante interessantes. Vamos lá? Então, a aura humana
é vista com uma luz que envolve o corpo. Vocês estão vendo aí? Tem aí um desenho esquemático, né? Aí de uma pessoa, e a gente vê aí como se fosse um campo de luz, né? Com várias cores rodeando, né? Envolvendo esse corpo material. E esse diâmetro varia conforme a elevação espiritual. Um ser mais evoluído, São Francisco, e Jesus, tantos outros espíritos superiores, a gente vê uma luz irradiante, uma luz até ofuscante. Outros, infelizmente, menos evoluídos, essa luz é bem mais restrita, bem mais apagada, né? Não é tão radiosa, não é tão brilhante. Então isso vai depender muito desse brilho, desse tamanho, dessa intensidade, dessa elevação espiritual do espírito, ok? Então, vamos botar aqui o que parece esses 3 fósforos aí acesos, né? O que é isso, né? É algo bastante interessante. Não só esses palitos, né? Parecem palitos de fósforos, mas a gente vê aí como se estivesse irradiando, né? Trovões, né? Trovoadas, né? O que será isso, né? Então, hoje a aula é bastante interessante, vai ter muitas fotos, vai ter bastante material aí para despertar a nossa curiosidade. É uma foto da mão humana. Esse fósforo, né, era só para despertar, mas são os nossos dedos, né? Uma foto dos nossos dedos que foi tirada para ver o quanto irradia, tipo de cor, tipo de luminosidade que foi feito esse trabalho. E agora, o que será isso, né? A luz tão forte, tão radiante, né? Aí tão vibrante, né? Esse é detalhe de um dedo com a camada áurica e suas descargas energéticas, né? Então, quem é vidente, clarividente, vê isso no momento de um passe, que a mão está potencializada através da mediunidade, através do magnetismo, de todo esse processo. Você vê quanta energia tem aí na descarga elétrica, por exemplo, um passe, né? É algo muito vibrante, muito forte. Por isso depois a gente sente tão bem, por essa energia magnética que a gente recebe. Então, o fluido magnético é de natureza tão evidente e objetiva que pode ser visto por videntes, clarividentes, né? Dependendo como o médium seja, né? Atravessando em forma de língua de fogo a aura das pessoas e projetando-se para fora do corpo somático. É do autor Edgar Armond, do livro Passes e Radiações. Então, uma força muito poderosa, né? Como está escrito aqui, como se fosse em língua de fogo, né? Então, esta foi a primeira foto em que aparecem as diferenças entre a aura e fluido, segundo Edgar Armond, né? Vamos esperar a sequência das fotos para te poder tentar entender um pouco melhor esse conteúdo. Essa foto e as próximas mostram pessoas leigas, né? Que não são médios, são pessoas leigas. Muitas delas nem religiosas são, em práticas de passes magnéticos. Pedimos a elas que fizessem passes entre eles. Só o mecanismo do passe, né? Não mediunizado, só o mecanismo. A primeira foto será do seu estado normal e a segunda foto durante o passe, tá ok? Então a gente gravem bem como é que está aqui, né? Bem escuro no centro, irradiando uma luz de vermelho, vermelho um pouco mais intenso e um pouco aí azulado. E vamos ver agora como vai ser essa foto depois. Essa é a segunda foto com pessoas leigas em passes magnéticos. Este é o estado em que estão dando o passe. Eu lhe digo que pouca coisa mudou. O que a gente pode ver aqui é essas línguas de fogo, né? Essas irradiações um pouco mais fortes saindo, né? Do dedo, né? da mão
dessa pessoa que estava aplicando o mecanismo do passe. Pessoa leiga no estado normal e a mesma pessoa após ensaiar um passe magnético. Então vamos voltar aqui. Tá vendo? Bastante escuro, com algumas irradiações em vermelho. E depois, após ensaiar um passe, um pouco mais potencializado esse processo, ok? Uma terceira pessoa, também leiga, no estado normal. Foram feitas 42 fotos de pessoas leigas antes e depois de tentarem dar um passe. Não são passistas, não são médios. Este companheiro quase que apaga totalmente o seu campo fluídico, pois não foram educadas ainda no processo de transmissão. Por isso que é tão importante a prática, o conhecimento para o médium, para o passista, porque senão ele não consegue potencializar essa energia magnética. Ok? Então, só voltando aqui, a importância que a gente vai ver ao longo da noite de hoje do médium, do passista e desse processo de potencializar a força que tem-se magnética dentro de nós. Agora iremos verificar como acontece com os médiuns passistas. Agora não são mais leigos, agora são médiuns passistas, antes do passe e durante o passe magnético. É sempre bom lembrar que são fotos do dedo indicador, tá? Todas as fotos são o nosso dedo indicador. Médium passista em seu estado normal, antes de aplicar o passe magnético. Você vê lá daquela pessoa leiga, não tem grande diferença entre o médium em estado normal e o leigo em estado normal. Agora vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Olha a diferença. O mesmo dedo indicador, só que a força, da potencialização dessa energia. Você vê que parece uns raios, que até mudam de vermelho para branco. Uma energia intensa. Deixa eu voltar. Olha como estava apagadinho o dedo indicador. Estava com um pouco de vermelho, um pouco de azul. E olha esse dedo realmente saindo tanta energia magnética do médium, fazendo o seu trabalho bem feito, mediunizado. Então, o mesmo médium, durante a aplicação do passe magnético, perceba o jato de luz que sai da ponta dos dedos. É o seu campo de energia ativado. Por isso que o médium treina, por isso que o médium estuda, exatamente para conseguir potencializar essa energia que um leigo não consegue potencializar. O médium, ele entende, processa, conhece e realmente faz esse jato de luz, esse jato magnético que irradia essa energia tão bem, de uma forma tão direcionada. Este é o segundo médium se preparando para dar passe. Note que o seu dedo existem pontos de luz a serem ativados. Está vendo aqui? Como se fossem várias sementes na borda do seu dedo. Na borda do seu dedo tem várias sementes. É como se fossem ali pontos para injetar, para ter a ignição propriamente dita. Gravaram bem a foto? Vamos agora para o próximo slide. Gravem bem. Olha a diferença, Parece um super sol. O dedo indicador que era bem escuro, você vê, ele já se tornou avermelhado, porque essa energia é tão forte que já está abafando, já está diminuindo essa coloração preta do dedo indicador. E veja, é como se fosse um sol. Quanta energia, Agora não são são centenas de raios, como aquelas sementes ao longo do dedo, foram ativadas para trazer essa energia magnética maravilhosa
que o médium pode proporcionar através do seu mecanismo de mediunidade. O médium anterior na atividade do passe, note que parece um sol radiante. Na verdade, o sol emite para a Terra energia magnética em forma de luz e calor indispensável à nossa vida terrena. Somos um pequeno sol e não sabemos disso. Então temos energia, tudo é energia na vida, mas temos essa força magnética que, se trabalharmos bem, quantas benéficos pode fazer para nós e para os outros. Nós somos um pequeno sol que poderia melhorar muito se soubéssemos gerenciar melhor essa energia tão bonita, tão radiante que todos nós temos. Vamos continuar aqui. Médium em seu estado normal, preparando-se para dar o passe. Então ele não está ativado. De novo, a gente vê vários pontos, né, ao longo do seu dedo que parece bem escuro, né, bem negro, e alguns raios, né, já saindo do seu dedo. E vamos ver quando ativar como é que vai ficar esse processo. Olha só, é uma foto completamente diferente. De novo, o dedo escuro já é absorvido por essa energia vermelha. E quantas dezenas, centenas, né, de raios saindo do dedo indicador desse médium. Né? Que coisa impressionante, maravilhosa, que essas fotos trazem o que a gente consegue sentir quando a gente recebe um passe, quando a gente recebe uma transfusão magnética tão bonita nos centros espíritas e em outros processos. Né? Você vê, é a visualização, nós que a maioria não somos videntes nem clarividentes, mas através desse estudo tão bem feito, a gente consegue enxergar o que é feito com os médiuns. O mesmo médium em trabalho de passe, perceba quanta energia ele é capaz de emitir. Por isso que depois que acaba o passe, ou a sessão de passes, o médium se sente cansado. Tudo bem, ele cansado fisicamente, não espiritualmente, não moralmente, porque foi feita muita transfusão de energia magnética dele e ou de outros médiuns do plano espiritual. Mas você vê quanta energia é feita através da mediunidade para as pessoas receberem isso. Ok? Este médium, é para mostrar que médium não é exclusividade do espiritismo, como muitos entendem. Médium é um processo da pessoa, do espírito, melhor dizendo. E o espírito pode estar encarnado numa religião espírita, numa religião católica, numa religião protestante, o que for, o que seja. Então eu vou pegando, o estudo ele pegou de uma igreja messiânica, que não é o espírita kardecista que todos nós estamos acostumados. Podemos reparar que no seu estado normal parece ativado. Segundo informações colhidas, os messiânicos praticam diariamente a transmissão magnética. Na foto seguinte iremos vê-lo em trabalho. Então, quanto mais você pratica, melhor vai ficar o processo. Então, se eles praticam diariamente, eles já têm esse estado da arte, né? esse refinamento desse processo muito mais do que quem faz 1, 2 vezes por semana. É algo muito, muito interessante a pessoa praticar isso todo dia, que vai potencializar para dinamizar esse trabalho de transfusão magnética e conseguir esse veículo chamado médium fazer esse trabalho com maestria. Né? Médium messiânico aplicando passe magnético dentro dos seus conhecimentos. O messiânico aplica os fluidos com as mãos paradas e espalmadas para frente. Eles não fazem outros processos, é apenas quase uma imposição de mãos para transfusão de energia. Você vê, né? Aqui mais para cima
parece um trovão, né? Tão forte, até grosso, né? Esse raio que está saindo da mão. E ao longo de todo o perímetro do dedo indicador, essa força tão vibrante que tem aí esse médium da Igreja Messiânica. As próximas fotos são referentes aos assistidos. Então, a gente falou do médium, agora vamos falar outra parte dos assistidos, que são aqueles que recebem os passes. Estamos fazendo as comparações antes do passe e após o passe magnético, para que possamos avaliar as mudanças no campo magnético das pessoas. Ok? Então vamos ver o antes e o depois da maioria de nós, né? Que vão no centro espírita, que vão passar por um processo e que estão recebendo essa carga magnética mediúnica. Ok? Então aqui, de novo, esquematicamente, né, tem a pessoa que, se a gente for ver essa bola, né, como eu poderia dizer, essa esfera, né, não está no centro do corpo humano dele. Ele está mais deslocado aqui pela foto para a direita, né, ou à esquerda dele que está deitado. Talvez mais próximo de um rim, mas não está no centro do seu corpo. Isso mostra o quê? Que os seus campos energéticos estão desequilibrados. Se estivesse equilibrado, eles estariam no centro, entre a linha mediana horizontal e a linha mediana vertical desse indivíduo, tá? Então mostra claramente o desequilíbrio do centro mediano dessa pessoa, ok? Quando uma pessoa chega à casa espírita para ser assistida, geralmente ela apresenta o seu centro de equilíbrio desarmonizado, conforme a figura, né? Ok? Então, o equilíbrio, ele vai trazer o quê? A mediana horizontal e a mediana vertical para o seu centro do corpo, e não deslocado para a esquerda ou para a direita e um pouco mais para cima, como era o caso da figura passada. Voltando, vendo aqui, ó, deslocado, e após o equilíbrio espiritual, a linha mediana vai exatamente para o centro mediano do corpo, onde está exatamente a linha vertical e a linha horizontal do centro de força de uma pessoa agora equilibrada. Ok? Após ser assistida, tende a reequilibrar os seus centros de força. Então é esse o processo que vai estar aí magneticamente fazendo o reequilíbrio dos seus centros de força. Mais fotos aí, bastante interessantes. Assistido fotografado antes de receber os passes magnéticos. Note que seu campo fluídico encontra-se totalmente desarmonizado. Está vendo aí a energia azul, a energia rosa, a energia vermelha e principalmente o quê? Energias saindo, né? Sendo dissipadas ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Por quê? Porque não está equilibrado. Ele está desperdiçando. Por isso que muitas vezes você se sente cansado, desarmonizado, porque você está perdendo energia vital ao longo do seu processo por causa do desequilíbrio dos seus centros de força, dos seus centros vitais. O mesmo assistido da foto anterior após receber os passes magnéticos. Repare como seu campo fluídico encontra-se harmonizado e direcionado. Voltando, como é que estava? Desarmonizado, aí bastante desconexo, né? E agora um campo bem mais harmonizado, com uma energia já branca, mais limpa, mais suave após o passe magnético, né? Fica bem claro aqui a diferença entre o antes e o depois. Isso para os assistidos. Então, como eu falei, o mesmo assistido da foto anterior após receber os passes magnéticos. Repare como seu campo fluídico encontra-se harmonizado
e direcionado. Ok? Vamos continuar aqui. Esta foto é de uma assistida que estava com os centros de força desarmonizados, perdendo com isto muita energia e sentindo um emagrecimento progressivo e incontrolado. Então procurou, muito cansada, né, muito exausta, né, reflexos diretos no seu emagrecimento, porque realmente a energia que recebia era consumida. Por quê? Porque havia um desequilíbrio muito grande de forças dos seus campos magnéticos. Você vê aí a desarmonia que estava aí nessa pessoa. Vamos ver depois do passe como é que ficou? Olha só. Claro que não está ainda completamente harmonizado, mas vê como melhorou, vê como é que está mais suave essa sua energia, esse seu magnetismo. A mesma pessoa anterior após o passe magnético. Note-se que as emissões fluídicas agora estão harmonizadas e direcionadas, bem mais tranquilo, bem mais suave. Pessoa muito nervosa, tensa, antes de ganhar o passe magnético. Observe as descargas elétricas ectoplásmicas emitidas em azul. É como se a pessoa estivesse, né, recebendo descargas elétricas fortes, né, raios vindo em cima do seu campo magnético. Né? Você vê dezenas, né, de raios chegando em cima do seu campo magnético. E vamos ver como é que ficou. Praticamente aqueles raios em azul praticamente foram dissipados e está bem mais harmonizado, uma energia bem mais suave, bem mais tranquila. A mesma pessoa anterior após o passe. Você vê, né, como é que o nervosismo desarmoniza o seu campo magnético, você perde muita energia nesse processo e como é que um passe harmoniza e tranquiliza. Agora, como eu sempre falo, de nada adianta somente tomar passe, né? Não adianta ser o papa passe. Você tem que tomar o passe, fazer a sua reforma íntima, melhorar o seu processo para que não volte. Se você saiu do centro espírita e voltou a ficar nervoso, você voltou a se desarmonizar e não vai ser o passe que vai curar, vai apenas amenizar, mas não vai resolver. Então o passe é um momento que consegue harmonizar suas forças. Mas se você também não cooperar e não mudar as suas atitudes, também não vai ter, de fato, uma eficiência, uma eficácia nesse processo. Agora veremos o caso do Felipe. Ele era um garoto de 9 meses de vida, mas tinha uma doença degenerativa muscular, não tinha resistência e estava desenganado pelos médicos. Os pais, após assistirem a uma palestra sobre praxis, nos perguntou se este processo poderia ajudar o seu filho. Né? É natural, né? A pessoa vê coisas maravilhosas, né? Informações, né? De magnetismo, né? E, claro, é natural, a pessoa desesperada vê se há algum outro método. Falamos que estaríamos à disposição para começarmos um tratamento magnético, mas a cura não dependeria, claro, né, unicamente dos nossos trabalhos. Assim foi feito durante 9 semanas, acompanhamos em fotografia os passes. O fato é que a criança não conseguia reter o fluido e com isso na semana seguinte apresentava as mesmas condições iniciais da semana passada. Melhorava, uma semana depois não conseguia reter, perdia toda essa energia magnética que ele recebia semanalmente. O guia espiritual da casa espírita, na época Centro Espírita, Paulo, o apóstolo, sugeriu que a criança deveria, antes do passe, tomar um banho tépido e após o passe, um banho à temperatura normal. Perguntei-lhe a razão, respondeu: o banho tépido dilata os poros e relaxa a musculatura, fazendo com que os fluidos entranhem mais profundamente. E o banho à temperatura normal contrai, fazendo assim um melhor acasalamento fluídico.
os pais não aceitaram e continuamos com o processo normal. Então a sugestão do guia era o quê? Você dilata os poros para ser mais fácil entrar esse fluido magnético e depois, ao final, toma um banho mais gelado, né, mais a temperatura normal, para contrair e tentar reter esse fluido magnético. Mas os pais teimaram e não fizeram o processo, infelizmente. No dia do último passe, estava presente conosco uma médium da Federação Espírita de São Paulo, e ela nos trouxe uma comunicação da irmã Sheila sobre o caso. Relata ela: não devemos contar passes. Tomou-se 1, agora faltam 8. Tomou-se 5, agora faltam 4. No caso daquele garoto e em outros muitos casos, são necessários infinitos grupos de 9 passes, até que se restabeleça o equilíbrio tão desarmonizado. Então não existe algo milagroso, um número mágico, 3, 5, 10. É um processo constante. É um processo que a gente precisa constantemente, sistematicamente tomar, porque a gente está sistematicamente gastando energia, se desarmonizando nesse mundo de provas e expiações. É natural isso, só que algumas pessoas perdem isso muito mais facilmente do que outros, mas é um processo natural. Mas os pais não tinham tempo para outros passes. 30 dias depois, não fez o processo completo. Após esse último passo, Felipe veio, infelizmente, a desencarnar. Então, esta é a primeira foto tirada da mão inteira do garoto. Tá vendo aqui os 5 dedos? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a palma da mão. Esta é a primeira foto tirada da mão inteira do garoto Felipe, antes de receber o passe de transfusão fluídica. Está vendo quanta energia sendo dispersada, É como se raios estivessem saindo, e raios em azul, Não é aquele raio harmonizado, de uma energia calma, harmonizada, bem tranquila, Você vê que realmente essa energia está sendo dissipada de todos os pontos da pequena mão desse garotinho de 9 meses. Após receber o passe, esses passes eram semanais, mas na próxima semana, quando se reiniciavam os passes, o primeiro mostrava-se totalmente azul, conforme a foto anterior, denotando que a criança não tinha capacidade de reter os elementos fluídicos. Então, era assim, e depois do passe, você vê, ficava bem mais harmonizado, um fluido mais conciso, mas ele não tinha capacidade de reter essa energia e depois, infelizmente, depois de uma semana, voltava aquela foto azul. Ok, gente? Uma pena, Então, como eu falei, após receber o passe, esses passes eram semanais, na próxima semana se reensinava o passe, mas não retinha, infelizmente, essa energia magnética. Agora vamos para um outro case, um outro caso. As 2 próximas fotos mostram um jovem viciado em tóxico injetável. Esse jovem era nosso conhecido, encontrava ele na avenida. Ele relatou que estava procurando um local para tomar, infelizmente, essa dose. Sabíamos que palavras não iriam naquele momento retirar-lhe a vontade. Oferecemos o nosso espaço de pesquisa, contando que o fato fosse por nós fotografado e pesquisado. Aceitou, felizmente. Agora, a conclusão dos estudos do seu caso, nosso amigo ficou tão admirado do efeito nocivo no seu campo energético que nunca mais pensou em praticar tal suicídio. Então, não precisamos errar e receber essas fotos para mudarmos as nossas atitudes. Então, vamos ver esse caso para não ocorrer isso conosco nem ninguém da nossa família. Precisamos orientar os jovens, precisamos orientar as pessoas sobre os efeitos nefastos dos tóxicos. Então, a gente vai ver agora, é impressionante essa questão fluídica. Jovem viciado em drogas antes de ingerir a cocaína, essa droga injetável. Como é que era esse seu dedo, indicador?
Jovem drogado, sentindo os seus efeitos, perceba que os elementos fluidos vitais estão sufocados, né? Estão sendo dispersos, sufocados. Então você vê como esse tóxico faz mal ao seu campo magnético, aos seus chakras, aos seus campos vitais de energia. Por isso que faz tão mal, por isso que há tantas campanhas para as pessoas não se drogarem, porque é uma deflagração de um completo descontrole do campo energético de uma pessoa. Então, é comprovadamente, através de um ex-viciado, essa desarmonização do seu campo magnético. Vamos para um outro caso. Esta sequência fotográfica foi feita durante uma briga de bate-boca entre 3 pessoas dentro de uma imobiliária. Sabe que nenhum de nós tem bate-boca, ninguém fica nervoso de um de nós. Então eu tenho sempre que pegar um caso externo, porque isso não pode acontecer com a gente. É claro que isso pode acontecer com a gente em maior ou menor grau. Se não acontecer com a gente, acontece com um parente, acontece com um amigo. E vamos entender como é que essa briga, energeticamente, ela foi fotografada e foi estudada e organizada. Os 3 achavam que tinham direito a uma comissão de venda maior por diversas razões, e com isso se agrediam verbalmente. A cada instante que um saía da sala para respirar melhor, para pegar mais fôlego, eu o convidava para entrar na minha sala e já estava com essa máquina pronta. E assim aconteceu com esses três corretores, E quase que apanho dos 3, pois achavam que eu estava brincando com uma coisa que para eles era tão séria, que era o aumento das suas comissões, que cada um achava que tinha direito. Vamos lá. Pessoa em estado de ira, raiva, no momento de uma briga, um bate-boca. Você vê, olha só, não é aquele campo harmonioso, tranquilo. Olha os jatos de energia negativas saindo e entrando do seu campo magnético. Você vê, até salta aqui os olhos essa cor dessa energia, infelizmente, que sai de um momento de desequilíbrio magnético que uma pessoa pode ter. Outra pessoa nas mesmas condições e na mesma oportunidade, para mostrar que não é de uma pessoa, mas do outro também que estava irado. Na mesma oportunidade, esse terceiro, eu acho que o primeiro estava mais irado, o segundo um pouco menos, esse terceiro estava quase atingindo esse desequilíbrio do primeiro. Na mesma oportunidade, o terceiro elemento do bate-boca, perceba as descargas nervosas ectoplásmicas em branco azulado, forte, como se fossem diversos trovões que saem do dedo dessa pessoa, desse corretor que está virado com sua comissão baixa e que ele achava que estava sendo injustiçado. Ok? Então vimos 3 casos interessantes do garoto Felipe, do viciado em cocaína e do caso de 3 pessoas que estavam ali brigando verbalmente para aumentar a sua comissão, que cada um achava que estava sendo injustiçado. Agora vamos mudar um pouco completamente esse estado, pegando outros exemplos positivos. Agora iremos observar o estado de relaxamento, quase uma meditação. Note o equilíbrio dos campos de energia, sem nenhum excesso e muito uniforme. Olha a diferença da energia, da cor, harmonizado, uniforme, vibrante. Olha a diferença dessa energia de uma pessoa relaxada, quase em transe, feito através de uma forma muito consciente, uma forma muito tranquila. Pessoa em pleno relaxamento, início da sua meditação. Nas mesmas condições da foto anterior, na mesma oportunidade, mas outra pessoa, para mostrar que não é uma característica da pessoa, mas sim do processo de meditação que ajuda todo
todo esse caso. E eu vou te falar, essa pessoa está até mais vibrante, essa energia magnética que está aí irradiando dos seus dedos. Outra pessoa na mesma oportunidade, também mostrando que é o processo do relaxamento e não uma condição específica somente da pessoa. Vamos ver um outro caso. 2 crianças foi por nós fotografadas espontaneamente. Repare que crianças têm uma energia muito grande, principalmente na época de crescimento, fazendo com que muitos pais pensem que elas têm problemas e com isso buscam a medicina para acalmá-las. Mas esse estado é natural e necessário ao desenvolvimento infantil. Essa energia que não acaba, né? Dedo de uma criança, note quanta energia, né? Você vê, né? Energia é o que não falta, né? Essa energia magnética. Outra criança da mesma faixa etária, né? Energia vibrante, né? Não consegue nem harmonizar de tanta energia que está saindo aí do dedo dessa criança. Vamos mais um outro caso interessante. As próximas fotos foram tiradas numa casa ubandista. Os dirigentes nos solicitaram, né, que fossem feitas fotos dos médios no estado normal e no estado de incorporação. Pedido, aceito e feito. Então, o médium umbandista, antes do processo de incorporação, e vamos ver agora, concentrem bem, e agora no estado incorporado, né? Harmonizado, tranquilo e quase direcionando essa energia como se fosse um facho de luz. Outro médium umbandista no estado normal, antes da incorporação. O mesmo médium antes da incorporação. E agora, né, no seu estado normal, e agora no seu estado incorporado, essa energia muito harmonizada, muito vibrante e principalmente concentrada para fazer o seu processo de transfusão magnética. Este é o estado normal do médium presidente dos trabalhos da noite, né? Agora a gente pegou o presidente, né? E ele incorporado. Você vê como é que potencializa a energia do médium. Né? Como é que esse processo da incorporação potencializa o magnetismo do médium. Esta foto foi feita no IBPP, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo, pelo professor Hernani Guimarães Andrade. Esta foto é muito conhecida por efeito fantasma. Tá? Então, é uma foto que foi tirada, né, nos estudos lá do professor Hernani. Esta foto é de um anel impregnado dos fluidos magnéticos da pessoa que estava usando, né? Então você vê, tem pessoas que conseguem ver a energia da pessoa sem conhecer a pessoa, sem ver a pessoa, apenas pegando um objeto que uma pessoa usa, né? Você vê quantos médiuns, né, clássicos que a gente tem, ele me traz um objeto dessa pessoa, ele pegando e sentindo o objeto, ele percebe como é que está a energia, como é que está o magnetismo, né, dessa pessoa. Né? Algo bastante interessante. Isso aí é uma aliança, né, de uma pessoa. Então, eu gostaria de destacar aqui que esse trabalho de pesquisa ele foi feito no ano de 1976, contando com a ajuda dos centros espíritas Paulo Apóstolo e Isaac Lima, e com inteiro apoio dos respectivos presidentes dessas casas, senhor Otávio e senhor Benigno. E, transcrevendo aqui, né, o maior incentivador foi o pai do Márcio Pontes, né, que foi o que fez todo esse trabalho, Frontino M. Pontes, que a todo momento me alimentava de instruções e ideias devido ao seu potencial de conhecimento nessa área. Esse trabalho é para uso universal e pode ser exibido sem restrições. Apenas peço os devidos créditos. Os créditos estão dados e o agradecimento de todos nós. Senhor Márcio Pontes, psicólogo,
É um trabalho que não é de um espírita, é de um psicólogo, que foi extremamente interessante, que pegou de igreja messiânica, pegou de ubandista, pegou pessoas leigas e que deu mais credibilidade a esse trabalho. Quem quiser maiores informações, www.psicentr.br/cev.htm. Fica aí escrito o site, quem quiser se aprofunde, se interesse. É um tema muito interessante que cada um não deveria parar hoje nessa minha palestra, mas sim se aprofundar em mais o tema aura e os passes magnéticos. Então, meus amigos, foi um imenso prazer, eu, médium do Lar Irmã Zarabatana, ainda tendo que fazer as palestras virtuais, mas o principal é isso, ganhar um pouco mais de conhecimento, despertar a curiosidade para o interesse de continuar estudando, o interesse de continuar se desenvolvendo intelectualmente para entendermos um pouco mais da doutrina espírita, bem como de outros conhecimentos que precisamos ter para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É uma grande satisfação estar aqui reunidos. Essa primeira parte fecha agora e depois iremos com a segunda parte, com as irradiações, as preces, o passe magnético e todos nós unidos, juntos, 20, 30, 50, 100 pessoas, nesse intuito conjunto, nessa luz tão importante que vem do Lar Irmã Zarabatana e desse grupo que, eu vou ser bem sincero, foi o grupo mais interessante, mais harmonioso que eu tive ao longo da minha vida. Então, essa energia que vibra na sintonia comum dos médios e assistidos do Lar Irmã Zarabatana é que traz a grandiosidade desse trabalho que nós fazemos. O meu muito obrigado e vamos agora nos concentrar para a segunda parte. Uma boa noite a todos e vamos em paz, sempre melhorando, sempre caminhando rumo ao nosso progresso moral e espiritual. Até mais, uma boa noite.